Oi, pessoal, tudo bom? Professor Frank Santos. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense 2025. Deu Ceará. O Ceará, ele chegou nessa partida com um pouco de favoritismo. Apesar de que clássico não é convencional termos favoritos, mas o Ceará tinha sim um favoritismo nesse primeiro jogo. Primeiro porque alguns jogos, algumas finais, alguns jogos decisivos, inclusive o Campeonato Brasileiro, o Ceará não tem perdido por Fortaleza. Segundo, porque vem de algumas partidas com bons resultados. Apesar do empate na quarta-feira contra o Confiança, o time venceu nos pênaltis, empatando um jogo de 2-0 no finalzinho e jogando bem. Então acredito que esse resultado de hoje foi um resultado normal pelo que a história dos dois times apresentou nessas duas últimas semanas. Mas, falando do jogo, foi um jogo ruim. Acho até que foi um dos piores jogos do campeonato. Apesar de toda a tensão do clássico, apesar do bom nível das duas equipes, mas foi um jogo de dois times que não queriam perder. Se seguraram, jogaram com linhas recuadas ali na intermediária do adversário, às vezes até no campo defensivo, para evitar principalmente as transições, já que são duas equipes que têm forte na sua qualificação enquanto equipe de conjunto, a transição rápida, né? O contra-ataque, a recuperação de bola e a chegada rápida no gol. E os treinadores, para mim, foram os principais responsáveis por esse jogo ruim. Eles colocaram os times em modelos mais defensivos do que ofensivos e principalmente escalaram jogadores com características mais lentas, mais de marcação, do que jogadores objetivos, dribladores, jogadores que levariam o confronto pro X1. Né? O Léo Condé errou em escalar o Ailon junto com o Mugni e o Pedro Raul. O Ceará ficou praticamente com 4 atacantes, com exceção do Fernandinho, que era um pouco mais rápido, 3 lentos, jogadores de posse de bola, de toque de bola, de mais posicionamento do que propriamente de objetividade. E o Ailon não está bem esse ano, né? O Ailon ele foi muito bem ano passado quando fez um falso 9, jogando com o Eric Puga e o Saulo Mineiro. Às vezes fazendo essa troca com o Saulo Mineiro pelo lado direito. Esse ano não, como o Pedro Raul é um centroavante típico, que vem fazer o pivô, que dá a bola para trás, que vai para cabecear, ele tirou esse posicionamento do Ailon. E aí o Léo Condé está insistindo com ele, ou do lado esquerdo ou do lado direito, mas aí dificulta muito, porque o Ailon é um jogador que não tem muita velocidade, não tem uma capacidade física muito grande para ter que marcar lateral e ao mesmo tempo chegar na área com força. Então ele e o Mugni terminavam trocando os posicionamentos para poder manter esse nível de marcação do lateral adversário, que por sua vez também não atacou muito. O Ailon começou pela esquerda, fazendo essa troca com o Mugni e o Fernandinho pela direita. Mas o Vojvoda, do lado dele, também segurou muito o Tinga. O Fortaleza praticamente jogou num 3-6-1, com 3 zagueiros. O Tinga, o Davi Luiz, faziam aquela zaga ali do meio para a direita. E isso fez com que o Tinga também não atacasse muito. Então não forçou esse lado mais fraco do Ceará, que é o retorno do Ailon ou do Mugni. E o Ceará, por sua vez, com o Ailon pela esquerda, não forçou esse lado do Fortaleza, que é o lado mais lento, com o Tinga e o Davi Luiz. Então, para mim, os dois treinadores erraram na escolha dos seus jogadores. Talvez o Brits, no lugar do Tinga, como terceiro zagueiro, e o Tinga jogando de ala, ou o próprio Pikachu, levando o Marinho para o meio, já que o Vojvoda mais uma vez entra com 3 volantes e não dá certo. Ele não achou o volante para fazer o que o Hércules fazia, aquela chegada de trás pelo lado direito, apesar de que o Sacha hoje chegou um pouco mais na área, mas o Vojvoda errou com os 3 volantes, perdeu criatividade no meio campo. Então o jogo ficava reduzido ao Marinho, pelo lado direito, e ao Breno. E o Marinho foi um ponto negativo, levou o cartão na primeira jogada e ficou pilhado, toda bola queria pular, se jogar, enfeitar. E aí quando o Marinho não consegue fazer o drible e o juiz não dá as faltas que ele procura, termina acontecendo isso. Ele desaparece no jogo. É um jogador irritado, buscando catimbar o tempo todo e esquece de jogar bola. Então o Fortaleza ficou sem criatividade. Passou a viver o quê? Dos lançamentos dos zagueiros para os atacantes, tentando quebrar a linha do Ceará.
E o Ceará, por sua vez, com 2 volantes, que para mim foram os 2 melhores jogadores da partida, o Dieguinho e o Sobral, tentando fazer a transição, mas como não havia jogador de velocidade na frente, a bola chegava no ataque e terminava voltando. E aí passavam também a fazer algumas ligações diretas, buscando o Pedro Raul para fazer a raspada de bola. Ou seja, os 2 times entraram para não ganhar e fizeram um jogo amarrado com jogadores mais caracterizados pela não objetividade. Então, para mim, o ponto negativo dessa partida foram os 2 treinadores. Erraram no princípio de jogo que eles escolheram para essa partida e erraram na escolha de jogadores que eles colocaram em campo. O segundo tempo melhorou, ficou um pouco mais aberto, teve um pouco mais de transição, mas aí os 2 times já bem desgastados, o Ceará estava muito desgastado, principalmente o Mugni, que era para ter saído muito mais cedo, e entrado o Lourenço. Até hoje eu não entendo como é que o Lourenço é reserva do Ailo e do Mugni, para mim o Lourenço é melhor do que os 2. E aí o Ceará poderia ter atacado mais o Fortaleza, que não estava achando jeito de bloquear essa jogada do Ceará, porque o Ceará tem uma vantagem hoje, que é o Pedro Raul dentro da área, dá muito trabalho, e o Fortaleza tem uma dificuldade nessa bola na área, tanto que numa bola na área aconteceu o pênalti. Uma jogada boba, o zagueiro tricolor fez um pênalti também desnecessário, mesmo que o jogador fosse para finalização, o goleiro estava muito perto, tinha os zagueiros próximos. Então, um erro que o Ceará aproveitou, como vem fazendo todos os clássicos. Então, o Ceará, de novo, jogou o primeiro pensando em não perder e aproveitou o erro que o Fortaleza tem cometido contra o Ceará, principalmente em bolas cruzadas dentro da área. Ponto pro Vozão, que jogou do mesmo jeito das outras vezes e ganhou do mesmo jeito. Já o Fortaleza não jogou do mesmo jeito. Dessa vez o Fortaleza, diferente dos outros clássicos anteriores, não teve mais posse de bola, não teve controle da partida, não criou muitas chances. Como eu tinha dito antes, em conversas com alguns colegas sobre esse clássico, acreditava que esse jogo seria o jogo mais equilibrado, onde Fortaleza não destoaria tanto do Ceará em relação aos outros anos, pelo menos em posse de bola, em criação de jogada, em volume de jogo. O Ceará conseguiu controlar e o Fortaleza não teve uma criatividade maior. Só no finalzinho que o Vojvoda colocou o Pochettino, colocou o Pikachu, colocou o Moisés, que na verdade, para mim, eram para ter entrado desde o começo. E o Ceará também colocou o Lourenço, que era para mim ter entrado desde o começo. Então, jogo bom para o Ceará, ganhou a partida, está na final com a vantagem, torcida alvinegra comemorando, clássico não se joga, se ganha, e o Ceará venceu. Ponto negativo por 2 treinadores e por Marinho, que já fez muita diferença a favor do Fortaleza, mas hoje, para mim, foi o pior da partida, só se preocupou em catimbar e não fez nada. Fica a dica.